Sejam bem-vindos, tá certo? Nós estamos aí há 2 semanas da prova, né? 1 semana? 2 semanas. Não, 1,5, né? Então, é o momento de revisar os tópicos mais importantes que caem na prova da OAB. Direito constitucional, são 7 questões, tá? De modo que tem que dar uma olhada na matéria, porque se não estudar, acaba indo mal. E por que acaba indo mal? Porque foi uma matéria vista lá no primeiro ano da faculdade. Não dá para lembrar, né? E se você não trabalha na área de direito público, você não maneja o direito constitucional, tá? Por isso acaba não lembrando no dia da prova. Então, veja, se quiser anotar, podem anotar. É um pouco acelerado, porque eu vou tentar dar, né, o maior número de matéria possível dentro dessas 3 horas que nós temos. Tudo bem? Se tiver muito rápido, a ponto de não entender, pode levantar a mão e falar, não. Né? Agora, o objetivo não é anotar tudo. O objetivo é entender. E já anotar na mente. Por quê? Porque qual é o melhor resumo para agora, daqui 1 semana e meia? O resumo que já foi memorizado. Então, se eu pedir para vocês repetirem, é legal que vocês repitam, tá? Para que fixe a matéria. Porque a ideia é isso, é levar para a prova. A ideia aqui não é nem gostar muito, a ideia é passar. É acertar, tá certo? Então, nós estamos nessa pegada, né, entre aspas, neste caminho de aprovação. Então, vamos lá. Direito constitucional, nós vamos começar com a teoria geral do direito constitucional. E, para começar o direito constitucional, nós vamos lembrar qual é o princípio que fundamenta o direito constitucional. Vocês lembram? Qual o princípio? Começar do começo. Qual é o princípio? Princípio da supremacia da Constituição. Vamos lembrar, né, que a Constituição Federal está no ápice e que tudo que está abaixo dela, que todas as normas infraconstitucionais devem guardar relação de compatibilidade. Ou seja, todas essas normas devem estar de acordo com a Constituição, sob pena dessas normas serem declaradas inconstitucionais. Então, o princípio que fundamenta o direito constitucional é o princípio da supremacia da Constituição Federal. É por isso que existe o chamado controle de constitucionalidade. Por quê? Porque ele visa assegurar esta supremacia. Não adianta a gente dizer que a Constituição está no ápice, que a Constituição é suprema, se não existir um mecanismo para proteger isso. E qual é o mecanismo? É o controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. Depois eu vou dar uma olhada com vocês no controle de constitucionalidade. Ele sempre aparece na prova, né? Mas, nesse primeiro momento, foi só para lembrar do princípio que fundamenta o direito constitucional. Tá? Bem, agora falando da teoria geral, vamos lembrar do poder constituinte. Esse poder constituinte, nós lembramos que ele pode ser originário ou derivado. Originário é aquele que cria uma nova ordem jurídica. Originário ou derivado. O originário é aquele que cria uma nova ordem jurídica. E se ele cria uma nova ordem jurídica, a última manifestação se deu lá em 88, no dia 5 de outubro de 88, quando nós fizemos a nossa Constituição. Se ele cria, eu pergunto, será que ele é limitado ou ilimitado? Ilimitado. Não há limites quanto ao conteúdo. Será que ele é condicionado ou incondicionado? Incondicionado. Não há forma pré-estabelecida para a sua elaboração. E será que ele é subordinado ou autônomo? Autônomo. Então, me ajudem. Quais são as características dadas ao poder originário? Vocês. 1. Ilimitado, incondicionado e autônomo. Mais uma vez, todos agora. Ele é ilimitado, incondicionado e autônomo. Diferente do poder derivado. Olha o nome nos ajudando, né? Deriva de quem? De quem o criou. Portanto, ele deriva do originário. E a ele é subordinado. Será que esse poder derivado é limitado ou ilimitado? Limitado. Agora, será que ele é condicionado ou incondicionado? Condicionado e subordinado a quem o criou. Então, me ajudem. 3 características do poder derivado. Limitado, condicionado e mais uma vez, ele é limitado, condicionado e subordinado.
imaginado. Ótimo. Esse poder derivado, tá, é um gênero, do qual são espécies o derivado decorrente, o derivado reformador e o derivado revisor. Vamos falar do mais importante dos três, que é o poder reformador. Mas antes disso, só para que saibam, né, o poder decorrente é o poder que cada Estado tem de se autorregulamentar por meio da sua própria Constituição. O que cada Estado tem? A sua própria Constituição. Tá certo? Claro que ele deve seguir o modelo federal. E aí ele deve seguir a simetria. Falamos em princípio da simetria, que é essa relação que deve existir entre Constituição Federal e constituições estaduais. Tá? Elas devem ser simétricas, paralelas. Poder reformador. Este dos três é o que a prova gosta mais. Poder reformador, por que você faz uma reforma? Para alterar, para mudar. Então, o poder reformador é o poder de alterar a Constituição e que se manifesta por meio das... Vamos lá, ninguém sabe? Ou todos sabem? Quem vai passar? Eu já passei. Quem vai passar? Ótimo. O poder reformador é o poder de reformar a Constituição e que se manifesta por meio das emendas constitucionais. Isso mesmo. Poder de se fazer emendas constitucionais. Se cair emenda constitucional na prova, tem que ler o artigo, tem que ter lido, né? Constitucionais, não a consulta. Então, emendas constitucionais. Se cair a emenda, o conhecimento que o examinador vai pedir é do artigo 60 da Constituição. E aí, para lembrar, né, e tudo que eu vou falar agora está lá no artigo 60, é que há limites, né? Limites materiais, limites formais, né? Limites circunstanciais. Vamos lembrar desses limites. O artigo 60 traz tudo, então não precisa anotar, mas já pode anotar na mente. Então, primeiro, ele tem limite material. Por quê? Porque tem alguns conteúdos que não podem ser objeto de emenda que tenda a aboli-los. Determinados conteúdos são as chamadas cláusulas pétreas. Isso mesmo, cláusulas pétreas. Primeiro é a forma federativa de Estado, que já foi objeto de questionamento na sua prova. O Estado federal, né, significa que o poder não está concentrado num único ente federativo. Está dividido entre União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. E isso é cláusula pétrea. Forma federativa de Estado. Segunda cláusula, o voto, que tem que ser direto, secreto, universal e periódico. Podem repetir a primeira? A primeira é o quê? Forma federativa de Estado. O voto, me ajudem, que tem que ser direto, secreto, universal e mais uma vez, voto direto, secreto, universal e periódico. Direto não há intermediário, secreto numa urna fechada, fizeram uma lei, né, para imprimir o voto, mas a lei foi declarada inconstitucional. Universal, todas as pessoas, e periódico, podemos alternar, né, mudar. Não tem muita, tem, aliás, muita opção, mas não sei se tem alguma que funcione. Enfim, voto direto, secreto, universal e periódico. Separação dos poderes, vocês. Separação dos poderes e direitos e garantias individuais. Pergunto, sobre essas matérias, não pode ter emenda ou não pode ter emenda que tenda a abolir? Não pode ter emenda que tenda a abolir. Posso ampliar? Posso. Um exemplo, a emenda 45, ela acrescentou ao rol de direitos e garantias lá o inciso 78, no artigo 5º, que trata do princípio da razoável duração do processo. O que diz esse artigo? Que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Princípio esse importante que foi reproduzido no novo Código de Processo Civil. Se olharem lá no começo do novo Código, tem princípio constitucional incorporado lá. Tá? Ótimo. Prossigamos. O que mais que nós vamos lembrar? Não são apenas limites materiais, existem limites formais. Limite formal tem a ver com a Constituição ser rígida. O que é uma Constituição rígida? É uma Constituição difícil de alterar. Para alterar a Constituição, tem um quórum fortificado, só há pessoas específicas que podem fazer isso. Então, primeiro limite formal, quanto à iniciativa. Será que um deputado sozinho pode iniciar uma PEC, um projeto de emenda? Não. Tem que ser, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado. Me ajudem quem pode iniciar PEC, artigo 60. Primeiro, 1/3 dos membros da Câmara ou do... Vocês?
1/3 dos membros da Câmara ou do Senado. 2, presidente da República. Vocês, presidente da República. E mais da metade das assembleias legislativas. Vocês, mais da metade das assembleias legislativas. Só essas pessoas. Ok. Quórum. Quórum também é fortificado. Tem que passar pelas 2 casas do Congresso. Câmara e Senado. Tem que ser aprovada por 3/5. E em 2? De novo, aprovação nas 2 casas por 3/5. E em 2? Feito isso, vai para o presidente? Será para ele sancionar ou vetar? Não. Não existe sanção ou veto em projeto de emenda. Só em projeto de lei. Ok, então quem é que promulga a emenda constitucional? Mesas da Câmara e do Senado. Me ajudem? As emendas são promulgadas pelas mesas da Câmara e do... Não é a mesa do Congresso, hein? Mesa do Congresso tem uma formação mista. Há membros da Câmara e membros do Senado. Estamos falando que é tudo separado. A votação é separada e a promulgação também. Então, quem promulga? Mesas da Câmara e do Senado. Mais um limite quanto à reapresentação. Será que uma PEC rejeitada hoje pode ser reapresentada na... Aliás, quase que eu dei a resposta, né? Pode ser reapresentada no final do ano? Não, só na próxima sessão legislativa. PEC rejeitada só pode ser reapresentada na próxima sessão legislativa. O artigo 57 define a sessão legislativa, que é o período de 1 ano de funcionamento do legislativo. Ok? E, por fim, vou falar dos limites circunstanciais. Também já caiu na prova da OAB. Em determinadas circunstâncias em que o país está vivendo uma situação excepcional, a Constituição não pode ser emendada. Quando, gente? Na vigência de estado de sítio, estado de defesa e intervenção? Isso, agora sim, juntos, pode ser? Na vigência de estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Abra o coração, porque para o direito constitucional tem que abrir o coração. Senão não entra nada, ok? Então vai abrindo, pode fazer até assim para dar uma alongada, sabe? No braço e tal, vai abrindo para poder entrar o direito constitucional. Tá bom? Prossigamos. Sobre a teoria geral, vou ficar por aqui, para eu poder falar de outros assuntos. E já vou falar agora dos poderes, da separação dos poderes. E vou começar pelo poder legislativo. O que eu vou lembrar do poder legislativo? De um teminha que não é muito saboroso, mas é um teminha que às vezes cai, que está relacionado às imunidades parlamentares. O que é isso? Imunidades parlamentares, artigo 53 da Constituição. Os parlamentares, eles têm algumas prerrogativas públicas, alguns benefícios mesmo, é isso aí, né? São prerrogativas públicas dadas aos parlamentares para que eles exerçam a função com liberdade, né? Prerrogativas que garantam a liberdade no exercício da função. E quando é que vale essas imunidades, né? Desde a diplomação, que é o ato do Tribunal Superior Eleitoral que valida a candidatura e autoriza a posse. Então, vai desde a diplomação até o término do mandato. Me ajudem, quando é que vale as imunidades? Valem de quando a quando? Vocês? Desde a diplomação até o término do... De novo, desde a diplomação até o término do... Ó, o detalhe, persiste em período de recesso. Cuidado, né? Recesso parlamentar, a gente pensa, não, lá não tem imunidade, caiu na prova e um monte de gente errou, né? Então, ó, período de recesso também perdura. É claro que ela tem que estar relacionada à ofensa, o crime, o que foi cometido tem que estar relacionada ao exercício da função. Vai ter que aparecer isso. Se não tiver relação com a função, aí é óbvio que a imunidade não incide, tá? Então, em período de recesso, desde que a discussão e o problema esteja relacionado ao exercício da função. Ótimo. Essas imunidades podem ser de 2 espécies. Podem ser materiais ou formais. As materiais dizem respeito a palavras, opiniões e votos. As materiais, vocês, dizem respeito a palavras, opiniões e... Vamos, é uma cantoria aqui, entendeu? Vai e volta, né? Porque já vai memorizando. As materiais dizem respeito ao quê? Palavras, opiniões e... Mais uma vez, palavras, opiniões e... que forem proferidos no curso dos mandatos. Eles são invioláveis, civil e penalmente. Pode falar besteira? Fica à vontade, né? Invioláveis, civil e penalmente, por tudo que falam, tudo que opinam, tudo que votam, tá? O vereador só no seu
município, só na circunscrição do município. Existem ainda as imunidades formais. As formais, elas se dividem em duas. Podem ser relacionadas à prisão e ao processo, no artigo 53. Mas as formais, elas podem ser relacionadas à prisão e ao processo criminal. Parlamentar não pode ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável. Me ajudem. Parlamentar não pode ser preso, salvo em flagrante de crime. Quem vai passar fala bem firme. Salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, será que vai ficar preso? Nesse caso, a casa em que ele está vinculado, se é um deputado à Câmara, se é um senador ao Senado, ela vai ter que ser comunicada. E rápido, em 24? Qual é o prazo que tem para comunicar a casa? 24? Mais uma vez? 24 horas para que ela delibere e decida se vai mantê-lo preso ou se vai soltá-lo. Ok, professora, mas vai ter processo? Porque não vai ter prisão, e aí, papapá, tem imunidade. E processo? Vai ter processo criminal. Mas os processos criminais podem ter seus andamentos suspensos, também por deliberação, tá bom? Se for suspenso o processo criminal, claro que vai ser suspenso algo junto. O quê? O prazo prescricional do crime. Tá? Se for suspenso o processo criminal, será suspenso o quê junto? O prazo prescricional do crime. Senão seria impunidade e não imunidade. Ok? Detalhe importante. Vereador não tem imunidade formal. Vocês? Vereador não tem imunidade formal. Nem relativa à prisão, nem relacionada ao processo criminal. Tá certo? Foro por prerrogativa, caiu recentemente, né? Foro por prerrogativa de função. Bom, quem é que julga o deputado federal e o senador? Deputados federais e senadores são julgados por quem? Supremo Tribunal Federal. Quem é que julga os deputados estaduais? Cuidado, não é STJ, Tribunais de Justiça. Voltando, quem é que julga deputados federais e senadores? Supremo Tribunal Federal. Quem é que julga deputados estaduais? TJs, Tribunal de Justiça do respectivo estado. Prossigamos. Vamos falar um pouquinho da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Para que serve, né? Artigo 58, parágrafo 3º da nossa Constituição. Ela visa a apuração de um fato determinado por um prazo. O que ela visa? A apuração, vocês, aqui, só esse lado, de um fato por um prazo certo. De novo, fato determinado por um prazo. Agora mudou a ordem. Fato determinado por um prazo certo. Ótimo. Fato determinado, normalmente o nome dado à CPI é o fato determinado. E o prazo certo, os regimentos das casas estipulam, vai ser no máximo o período do mandato, obviamente. E o que ela pode e o que ela não pode? A CPI pode, por exemplo, determinar a quebra do sigilo bancário, fiscal e dos dados telefônicos. Quebra do sigilo, vocês, bancário, fiscal e dos dados? Mais uma vez, quebra do sigilo bancário, fiscal e dos dados? Cuidado, dados telefônicos não significa interceptação, escuta, isso só por ordem judicial. E para fins criminais. Ótimo, ela pode ter acesso às contas, para quem ligou, quanto tempo ficou falando, que dia foi. É isso, só, tá certo? Ela também pode convocar pessoas e autoridades para prestarem esclarecimentos. Ela pode determinar a realização de provas e perícias necessárias também à apuração do fato. Tá? E o que ela não pode? Quais seriam aí as vedações? Ela não pode, por exemplo, acabei de falar, determinar a quebra do sigilo das comunicações telefônicas, porque isso depende de ordem judicial e tem que ser para investigação ou instrução criminal. Ela também não pode determinar a prisão, salvo em flagrante, porque isso qualquer do povo pode fazer, né? O que mais que a CPI não pode? Isso já caiu. Determinar a busca domiciliar. Também não, porque depende de ordem judicial. Ao final das investigações, a CPI já promove a responsabilidade ou ela faz um relatório? Faz um relatório e encaminha ao Ministério Público, que pode ou não oferecer denúncia. Ótimo. Avançando o nosso estudo, vamos falar um pouquinho sobre o processo legislativo. Cai na prova também. Processo legislativo. Bem, sobre o processo legislativo,
nós vamos lembrar aí que ele observa algumas fases. E a primeira fase do processo legislativo, o que é isso? É o procedimento para fazer lei. Como é que se faz leis? Por meio do processo legislativo. Ok? E a primeira fase do processo legislativo, ela se dá com a iniciativa. Com a iniciativa. Alguém tem que dar aquele empurrão, alguém tem que deflagrar, alguém tem que iniciar o projeto de lei. E aí o artigo 61 traz as pessoas que podem iniciar projetos de lei. Tá? Normalmente, os projetos começam na Câmara, mas nem todos. Projetos iniciados por senadores, por exemplo, por comissão do Senado, começam no Senado. E aí o Senado inicia e a Câmara revisa. Mas os outros projetos, quando vêm de fora do parlamento, por exemplo, quando o presidente inicia, começa na Câmara. Quando é um projeto de iniciativa popular, também começa na Câmara. Tá? Ou com um próprio deputado, um próprio senador. É um próprio deputado, senador no Senado. Ok? Aí uma revisa, uma inicia, uma casa e a outra casa revisa. Bom, lembrar que o artigo 61, parágrafo 1º, traz alguns assuntos que só podem ser iniciados pelo presidente da República. Então, são assuntos de competência privativa do presidente da República. Por exemplo, criação de cargos, empregos ou função na administração pública federal. Tá? Mas é lá no artigo 61, parágrafo 1º. Transpondo isso para a esfera estadual. Na esfera estadual, esses projetos só podem ser iniciados pelos governadores. E na esfera municipal, só pelos prefeitos. Imaginemos que um projeto seja de iniciativa privativa do presidente. Mas quem inicia, na verdade, é um deputado. E aí vai lá, vai tramitando, eles aprovam. Lá na frente, o presidente sanciona. Pergunta, o projeto é válido? Virou uma lei constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional, tá? Porque a sanção presidencial, ela não vai convalidar o vício de iniciativa. Se o projeto tinha que ser iniciado pelo presidente e não foi, aqui já tem o vício de inconstitucionalidade. Não adianta o presidente sancionar. O projeto é todo inconstitucional. Ok? Prossigamos. Lembrar que existe a iniciativa popular. Já caiu? Já caiu. É necessário o quê? No âmbito federal, da assinatura, é necessária a assinatura de 1% do eleitorado nacional, mas tem que estar dividido em pelo menos 5 estados, com no mínimo 3/10 dos votos em cada estado. Vamos tentar memorizar isso? Cansativo, normal. Você está aqui para aprender, memorizar e acertar. Não para gostar, sorrir, ficar naquela alegria, euforia. Não é verdade? Aqui é o quê? Acertar. Né? 1%, vocês, do eleitorado nacional. Isso, força. Dividido em pelo menos 5 estados, com no mínimo 3/10 dos votos em cada estado. Voltando, 1% do eleitorado nacional, dividido em pelo menos 5 estados, com no mínimo 3/10 dos votos em cada estado. Parágrafo 1º do artigo 61 traz isso daí. No âmbito estadual, são as constituições estaduais que estabelecem. Né? E no âmbito municipal, a Constituição Federal fala em 5% do eleitorado municipal. Tá certo? Avançando. Iniciado o projeto, nós vamos para a segunda fase. A segunda fase é chamada de deliberação legislativa. Olha o nome. Vamos deliberar no âmbito do poder legislativo. Discutir, votar, passar pelas comissões. Tá? Vai passar, por exemplo, pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que dá um parecer se a lei está ou não de acordo com a Constituição. Vamos supor que o projeto seja aprovado lá no âmbito do Poder Legislativo, porque estamos na deliberação legislativa. Se for um projeto de lei complementar, maioria absoluta, leva em conta o total de membros, metade mais um do total de membros. Se for um projeto de lei ordinária, maioria simples, leva em conta os presentes. Ótimo. Bem, o projeto foi aprovado. Nós vamos para a próxima fase, chamada deliberação executiva. O que é isso? Deliberação executiva. É o momento em que o presidente da República vai sancionar ou vetar. Então, me ajudem, deliberação executiva significa o quê? Momento em que o presidente vai sancionar ou... De novo, momento em que o presidente vai sancionar ou... Qual é o prazo que o presidente tem para sancionar ou vetar? Professora, se eu soubesse, não estaria aqui na revisão.
Estar em casa, dormindo, né? Não, você sabe, você está revisando algo que já existe em você. O conhecimento está aí, em algum lugar. Sabe aquela coisa, está no computador em algum lugar? Está aí, né? Então, 15 dias úteis. De novo, 15 dias úteis. É o prazo que o presidente tem para vetar, caso queira. Por quê? Porque se passarem os 15 dias úteis e o presidente não fizer nada, ocorre a chamada sanção tácita. Então, voltando, passar artigo 66 da Constituição. Passados 15 dias úteis, né, o projeto chegou na mesa do presidente, já passaram 15 dias úteis, ele não fez nada, ocorre a sanção tácita. Isso significa que, se ele quiser vetar, ele deve respeitar o prazo de 15 dias úteis. Há 2 motivos que podem levar o presidente a vetar um projeto. Existem 2 motivos, só 2. Primeiro, porque o projeto é inconstitucional. Projeto é inconstitucional. O nome desse veto é veto político. Veto político. Segundo, porque o projeto é contrário ao interesse público. Aliás, porque o projeto é inconstitucional. O nome desse veto, veto jurídico. Recapitulando, primeiro, porque o projeto é Isso é um veto técnico. Qual é o nome desse veto? Veto jurídico. Ou ele pode vetar porque o projeto é contrário ao interesse público. E nesse caso é um veto político. De novo, quais são os 2 motivos que podem levar o projeto a vetar? Vocês, razões de De novo, razões de veto jurídico. Ou 2, projeto contrário ao interesse. Projeto contrário ao interesse. Qual é o nome desse veto? Veto político. Ótimo. Nos 2 casos, tanto no jurídico como no político, nos 2 casos o presidente tem que motivar. Ele tem que dizer por que vetou. E ele tem que comunicar ao presidente do Senado em 48 horas as razões do veto. Então, se o presidente vetar, o que ele tem que fazer? Motivar e comunicar ao presidente do Senado em 48 as razões do veto. Então, se o presidente vetar, o que ele tem que fazer? Comunicar ao presidente as razões em 48. Olha a prova que legal. Complete, 48 horas. Nossa, assim seria bom, hein? Complete. Veto aí você coloca rídico. Sensacional. Não é verdade? Abriu o coração, dá uma risadinha. Opa, matéria então. É isso, tem que usar essas táticas, né? Porque penal, civil, trabalho, o povo gosta, né, da matéria. Aí chega constitucional, fica tudo com essa carinha assim, de paisagem, sabe? Tô aqui, mas não queria estar. Tô aqui no corpo, a alma foi. Traz a alma. Puxa a alma, tá? Porque na prova ela tem que estar junto e vai cair constitucional, gostando ou não. E aqui não é gostar, o negócio é passar. Tudo bem? Então, prossigamos. Nós estamos falando do veto. Nós falamos que se o presidente vetar, o que ele tem que fazer? Comunicar ao presidente em 48 as razões do veto. E a minha pergunta é, por quê que o presidente da República tem que dizer para o presidente do Senado as razões do veto em 48 horas? Por quê? Essa resposta é porque a Constituição assim o diz. Sim, ela diz, mas tem um fundamento. Sabe qual é o fundamento? Porque o Congresso, se quiser, pode derrubar o veto. Mas para colocar em deliberação, para votar, ele tem que saber primeiro por que o presidente vetou. Para que o Congresso, caso queira, derrube-o e faça prevalecer a sua. Para que o Congresso, caso queira, vocês, derrube-o e faça prevalecer a sua. Quais os requisitos para o Congresso derrubar o veto presidencial? Quais são os requisitos? Um de cada vez para não tumultuar o negócio aqui. Primeiro, tem que se dar em sessão conjunta, Câmara e Senado. Tem que ser em sessão com Câmara e Senado. E voto da maioria absoluta dos membros. Quais são os 2 requisitos, portanto, atuais? Porque antes ainda era voto secreto, hoje não, voto aberto. Tá? Voto aberto. Então, 2 requisitos para a derrubada do veto, vocês. Sessão conjunta e voto da maioria absoluta dos membros. Aprenderam? Podem falar. Sessão conjunta e voto da maioria absoluta dos membros.
Ótimo. Bom, derrubado o veto, o projeto é aprovado, porque ele tinha sido rejeitado, né? Tinha sido vetado e agora foi aprovado. Mesmo que tenha o presidente vetado, o projeto volta para ele promulgar, tá? Se ele não fizer isso, o presidente do Senado pode fazê-lo, e até mesmo o vice-presidente do Senado, se o presidente do Senado não fizer. Mas volta para o presidente e ele tem que promulgar, porque a função típica de legislar é do legislativo. O presidente participa do processo de formação das leis, mas ele não tem a palavra final aí, tá certo? Bem, aprovado o projeto, com ou sem derrubada, não importa. Na deliberação legislativa, na deliberação executiva, nós vamos para a próxima fase, chamada de fase complementar. Tá? E a fase complementar é composta da promulgação e Me ajudem, a fase complementar é composta da promulgação e Mais uma vez, promulgação e O próprio presidente promulga a lei e manda publicar. Mandou publicar, está valendo? Não. Tem que cumprir a vacácio. Qual é o período de vacácio em regra? 45 dias no âmbito interno e 3 meses no âmbito internacional. Ótimo. Existem algumas leis que tem aquela cláusula, né? Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Pode ocorrer. Ou até mesmo um prazo maior, como o novo CPC, né? Como regras, como códigos que exigem mais tempo para conhecimento. Tá certo? Prossigamos. Espécies legislativas. Fica de olho, que eu odeio essas vezes, Mari. Prossigamos. Espécies legislativas. O artigo 49 da nossa Constituição, ele traz os tipos de leis, os tipos de normas, né? As espécies legislativas. Se vocês olharem o artigo 59 da Constituição, vai ter lá emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, decreto legislativo, resolução, medida provisória. O que eu vou falar agora? Medida provisória. MP. Coloque aí, MP. Artigo 62 da Constituição. A MP é a norma que o presidente edita e que tem força de... Não é lei, mas vale como se lei fosse. Vale como se lei fosse. Requisitos: relevância e urgência. Tem prazo essa medida provisória? Tem prazo. Qual é o prazo de vigência de uma medida provisória? 60 dias, prorrogáveis por igual 60. 60 mais 60. Vai valer por, no máximo, 120 dias. Pode ultrapassar? Nos períodos de recesso, esse prazo fica suspenso. E a medida pode valer mais que os 120 dias, tá bom? Presta atenção. Uma coisa é o prazo de vigência, 60 mais 60. Outra coisa é o prazo para ser votada. Qual é o prazo que a MP tem para ser votada nas duas casas? Qual é o prazo? Diálogo ou monólogo? Qual é o prazo que ela tem para ser votado? Você é de casa, sabe? Pode falar também, estou ouvindo. Qual é o prazo? 45 dias. Então, ela entrou em vigor hoje, né? Ela vai valer por 60, prorrogável por igual período, mas ela tem que ser votada em 45 dias. Agora, vamos supor que tenha passado os 45 dias e nada. Eles não aprovaram nem rejeitaram. Pergunta, ela está valendo? Ela está valendo, porque uma coisa é o prazo para ser votada, outra coisa é o prazo de vigência. Então, ela está valendo. E vai valer por 60 mais 60. Ah, é? É. Agora, alguma coisa tem que acontecer. Senão, não haveria razão de existir um prazo para ser votada. Bem, passados os 45 dias aqui sem votação, a MP entra no chamado regime de... O que acontece 45 dias sem votação? Ela entra em regime de... Vocês, regime de... Regime de... Regime de... O que é isso? Não é o que você faz na véspera do casamento de quem? Não. Regime de urgência significa que ela tem que ser votada imediatamente, sob pena de trancar a pauta de onde estiver tramitando. O que é isso? Nada mais pode ser votado enquanto não decidirem sobre a medida provisória. Tá? A medida provisória não precisa ser aprovada, mas ela precisa ser votada.
votada. É uma forma de coibir o Congresso para que decida sobre a medida provisória. Porque se ela é relevante e urgente, rejeite, aprove, converta em lei ou rejeite. Tá? Porque o correto não é fazer medida provisória, o correto é fazer lei. Tudo bem? Ótimo. Bom, agora vamos supor que eles não estejam nem aí. Passaram 120 dias e nada de votarem. Nada. Não votaram, nem rejeitaram, nem aprovaram. Pergunto, ela perde a eficácia ou ela é convertida em lei? Perde a eficácia. Então, passados 120 dias sem votação, a MP perde a eficácia de forma De forma É como se nunca tivesse? É como se nunca tivesse? Aí você vai dizer para mim, mas professora Bruna, ela existiu. Ela existiu e existiu como se lei? E eu a cumpri. E aí? Como é que fica? Né? E aí? Cai na prova. É essa a questão. Como fica? Na prova diz assim, ó, se a MP não for votada e passa esse prazo, ou se ela tiver sido rejeitada e perder a eficácia de forma retroativa, como é que ficam as relações jurídicas que foram estabelecidas na vigência da MP? O que acontece, já que ela perdeu a eficácia, mas ela entrou em vigor como se lei fosse? O Congresso Nacional vai ter que dizer. O Congresso Nacional vai ter que criar um decreto legislativo dizendo como ficam as relações jurídicas. Por exemplo, fiz um refinanciamento da dívida tributária. Estava devendo 1.000, fiz 10 parcelas de 100, já paguei a primeira, eu continuo pagando os 100. O Congresso que vai dizer, por meio de decreto legislativo, se você continua pagando ou não. Tá certo? Agora, se o Congresso não fizer o decreto em até 60 dias, para aquelas relações a MP valeu. Então eu continuo pagando. Mas eu também quero. Não, perdeu a eficácia de forma retroativa. Mas para mim ela valeu, porque o Congresso não fez o decreto. Então o que a prova já perguntou umas 3 vezes? Como é que ficam as relações jurídicas estabelecidas na vigência de uma medida provisória que foi rejeitada ou que perdeu o prazo, ou que passou o prazo e ela perdeu a eficácia? Como que fica? O Congresso Nacional tem que regulamentar por decreto legis? Me ajudem, como ficam as relações? O Congresso Nacional tem que regulamentar por decreto? De novo, o Congresso Nacional tem que regulamentar por decreto legislativo. Mais uma vez, por decreto legislativo. Mais uma vez, por decreto legislativo. Tá certo? Prossigamos. O que mais? Bom, falamos das espécies legislativas, especial medida provisória, a emenda nós já tínhamos falado no início. E vamos passar para o próximo tema, Poder Executivo. Poder Executivo, você sabe que os chefes do Executivo, presidente da República, governadores e prefeitos. Chefe do Executivo Federal, presidente, estadual, governadores, municipal, prefeitos. Ótimo. Esses aí são eleitos pelo sistema. Esses aí é ótimo, né? Eles são eleitos pelo sistema majoritário. Sistema Considera-se eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos válidos. Não vamos computar os brancos nem os? Falem assim, maioria absoluta dos votos válidos. Vocês? Maioria absoluta dos votos? Não computamos brancos nem nulos para um mandato de 4 anos, admitida uma reeleição. O que a prova gosta de saber sobre o presidente da República? Sobre o Poder Executivo? Ela pergunta, muitas vezes, sobre sucessão presidencial e responsabilidade do presidente. Então, comecemos pelo primeiro, sucessão presidencial. Sobre a sucessão presidencial, posso até colocar aqui, rapidamente. Existem os casos de substituição. Sucessão presidencial é o tema. Na falta do presidente, quem é que assume? Tá? Sucessão presidencial é o tema. Tá? Sucessão presidencial. Então, existem os casos de substituição e os casos de vacância. Os casos de vacância. Na substituição, a ausência do presidente é uma ausência temporária, passageira. Exemplo, um afastamento médico. Já na vacância, a ausência é uma ausência definitiva.
Ausência definitiva. Morte, condenação no processo de impeachment, tá? Bem, nos dois casos, quem é que sucede? É o vice. Então, se faltar o presidente da República, quem assume é o vice. Agora, vamos supor que falte o presidente e o vice. Quem é chamado? Presidente da Câmara. Cuidado para não errar. Tem até uma palavrinha mnemônica. CACESU. Para quê? Para memorizar. Na falta do presidente e do vice, presidente da Câmara. Faltou o presidente da Câmara, presidente do Senado. Faltou o presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal. Me ajudem. Ordem de sucessão presidencial após o vice. Câmara, Senado e Supremo. Vocês. Câmara, Senado, Supremo. Mais uma vez. Câmara, Senado, Supremo. Para dançar. Câmara, Senado, Supremo. Mais uma vez. Câmara, Senado, Supremo. Para rir, vai. Câmara, Senado, Supremo. Dá uma risadinha. Câmara, Senado, Supremo. Não erra, filha da fama. Câmara, Senado, Supremo. Vai errar, palhaçada. A galera erra. Aqui não, hein? Por quê? Porque é Câmara, Senado, Supremo. Mais uma vez. Câmara, Senado, Supremo. Para acabar. Câmara, Senado, Supremo. É gostoso. Abre o coração aí, né? Bom, esse povo todo só ocupa o cargo de forma temporária. Ou na ausência temporária, ou até que se façam novas eleições. Aliás, então, havendo aí dupla vacância, por exemplo, a galera está revoltada, duplo homicídio. Presidente e vice-presidente. Matou todo mundo. Novas eleições. Então, havendo dupla vacância nos cargos da presidência, novas eleições terão de ser feitas. Só que tem aquela regrinha, né? Se essa dupla vacância se der nos 2 primeiros anos do mandato, no primeiro ano, 1 ano e meio, 6 meses, não importa. Nos 2 primeiros anos do mandato, o que vai ter? Eleição direta dentro de... Quem sabe, não tenha medo. Dentro de 90 dias. Então, vai lá. Se a dupla vacância se der nos 2 primeiros anos do mandato, pode cair no primeiro biênio do mandato. Sim, são 2 biênios. Biênio 2. São 4. Primeiro biênio, segundo biênio. Não vai cair também nessa, mas a galera cai. Tá? Nos 6 primeiros meses, 1 ano e meio. Nos 2 primeiros anos do mandato, todo mundo. Eleições diretas dentro de 90 dias. Já sabe a resposta? Pode fazer em coro. Se a dupla vacância se der nos 2 primeiros anos do mandato, ocorrerá a chamada eleição direta dentro de 90 dias. De novo, eleição direta dentro de... Mais uma vez. Eleição direta dentro de 90 dias. Ótimo. Vai chamar o povo para ir na urna. O prazo é maior porque tem que deslocar mesário, tem que marcar, né? Tem que ser tudo, dá mais trabalho do que a eleição dentro do Congresso. Agora, se essa dupla vacância se der nos 2 últimos anos do mandato, né, no segundo biênio, nos últimos 6 meses, não importa, nos 2 últimos anos do mandato, ocorrerá a chamada eleição indireta. Eleição indireta, dentro de 30 dias. Então, mais uma vez, se a dupla vacância se der nos 2 últimos anos do mandato, ocorrerá a chamada eleição indireta, dentro de 30 dias. Indireta é dentro do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é quem vai escolher o novo presidente e o novo vice. Tudo bem? Os novos governantes cumprem um novo mandato ou apenas o que falta? Apenas o que falta. Podem ser reeleitos? Podem ser reeleitos para um único período subsequente. E por meio de eleição direta. Não há reeleição indireta, tá? Então, eles podem ser reeleitos? Sim, para um único período subsequente. E por meio de eleição direta. Prossigamos. Outro tema que a prova pergunta, né, que cai na prova, é sobre a responsabilidade do presidente da República. Então, outro tema importante e que cai na sua prova. Responsabilidade do presidente da República.
o processo de apuração de responsabilidade do presidente da República, ele observa um procedimento bifásico. Então, há duas fases nesse processo de apuração de responsabilidade. E a primeira fase é que alguém tem que autorizar. Se esse alguém não autorizar, sequer começa o processo de julgamento contra o presidente. E a minha pergunta é: quem autoriza o início do processo de julgamento contra o presidente? Letra A é a Câmara dos Deputados. Letra B é o Senado Federal. Letra C é o Legale. Letra D, nenhuma das anteriores. Eu também gosto dessa, professora. Então, quem autoriza? Câmara dos Deputados por 2/3 dos membros. Vocês. Câmara dos Deputados por 2/3 dos membros. Quem autoriza? Câmara dos Deputados por 2/3 dos membros. De novo. Câmara dos Deputados por 2/3 dos membros, tá? Lá tem 513 deputados federais, de modo que é 2/3 desse, tá? Dividir por 3 e pega 2. Tudo bem? Dos 513, tá? Já caiu também na prova, era para fazer uma continha, tá? Quanto é que é 2/3 de 513? 2/3. Interrogação, vou deixar aqui para vocês responderem para mim. 2/3 de 513, quanto dá? Cadê os matemáticos presentes, contadores? 217, fraco, mais um. 3, 4, 7, o que mais? Olha, honorários também precisa fazer conta, ok? Olha lá, cuidado. Quantos? 342. Como é que você fez a conta para ensinar os colegas? Dividiu por 3 e pegou? Multiplicou por 2, tá? Então, precisa do voto, né? Não precisa de todos aqueles argumentos maravilhosos, né? Precisa apenas do voto de 342. Sim ou não, né? Não precisa dar um beijo para minha mãe e para minha mãe. Eu não quero saber. Né? É sim ou não, tá certo? 342 votos. Ótimo. Bom, autorizado o processo, nós vamos para a segunda fase. Né? A Câmara autorizou. Segunda fase é identificar a natureza do crime. Por que nós precisamos identificar a natureza do crime? Para saber quem julga. Para saber quem julga. Se for um crime comum, quem é que julga o presidente da República? Supremo Tribunal Federal. Se for um crime de responsabilidade, quem é que julga o presidente? Senado Federal. Quem é que julga o presidente? Senado Federal. É o chamado processo de impeachment. Processo de impeachment. Bom, embora o julgamento ocorra no Senado Federal, quem preside o julgamento? Quem é? Presidente do Supremo Tribunal Federal, tá certo? O julgamento ocorre no Senado, mas o Senado não tem o hábito de julgar, ele está exercendo função atípica, tá? Quem preside o julgamento é quem? Presidente do STF. Quem? Presidente do STF. Mais uma vez, quem? Presidente do STF. Ótimo. Se o presidente for condenado, no mínimo, duas sanções. Perda do cargo e inabilitação para o exercício de função pública por 8. Me ajudem, no mínimo duas sanções. Primeira. Professora, você acabou de falar, mas eu não escutei. Perda do cargo e inabilitação para o exercício de função pública por 8. Agora eu ouvi, professor. Então vamos lá. Quais são as duas sanções mínimas? Perda do cargo e inabilitação para o exercício de função pública por 8. Função pública aqui deve ser interpretada em sentido amplo. Abrange mandato eletivo, cargo em comissão e decorrente de concurso público. Então, função pública em sentido amplo.
Abrange mandato eletivo, cargo em comissão e advindo de concurso público. Próximo tema, afastamento. Próximo tema. Nossa, professor, nossa, nossa, assim você me mata. Oh. Mandato eletivo, cargo em comissão e decorrente de concurso público. Função pública abrange aí mandato eletivo, cargo em comissão e decorrente de concurso público. Prossigamos. Afastamento das funções presidenciais por 180 dias. Quando é que ocorre o afastamento das funções presidenciais por 180 dias? No crime comum, com o recebimento da denúncia ou queixa. Então, quando que o presidente fica afastado de suas funções presidenciais? Por 180 dias. No crime comum, vocês, com o recebimento da denúncia ou... No crime comum, quando que é? Com o recebimento da denúncia ou... De novo, no crime comum, quando que é? Com o recebimento da denúncia ou queixa. E no crime de responsabilidade, com a instauração do processo pelo Senado. No crime de responsabilidade, com a instauração do processo pelo Senado. Voltando, quando que o presidente fica afastado de suas funções por 180 dias? No crime comum, vocês... Recebimento da denúncia ou... E no crime de responsabilidade? Instauração do processo pelo Senado. Ótimo. Prossigamos. Mais uma informação. Agora, sobre o Poder Judiciário. Nossa! Quanta matéria, né? Em pouco tempo, né? Instauração do processo pelo Senado. Dá uma alongada. Não perde, vai lá, estica assim. Abre o coração. Sabe quando você instala aqui? Vocês conseguem? Não consigo. Você consegue? Você consegue aí de casa? Vamos lá. Tem que alongar, senão trava tudo, né? Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é regido. Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é regido pelo princípio da imparcialidade. Imparcialidade. Quando a gente fala que o juiz é imparcial, ele não toma partido, ele não se envolve com a parte, ele age com neutralidade. Neutralidade. Então, falar de imparcialidade significa falar de neutralidade. E aí, o artigo 95 da nossa Constituição dá aos juízes algumas garantias. Me ajudem, quais são as garantias dadas aos membros do Poder Judiciário? Não só aos membros do Poder Judiciário, também aos membros do Ministério Público, conselheiros dos Tribunais de Contas. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Irredutibilidade de subsídios. Fica mais fácil. Vitalício, vital, para a vida toda. Significa dizer que juiz só perde o cargo em razão de sentença transitada em julgado. Quando é que o juiz perde o cargo? Sentença transitada em... Quando que ele perde? Sentença transitada em... Só que a vitaliciedade é automática. A Fabi, que é professora aqui de tributário, que tomou posse na magistratura agora em março, será que ela já é vitalícia? Não. Tem que cumprir o estágio probatório de 2 anos, exercício, 2 anos de exercício. Tá certo? Então, a vitaliciedade é adquirida após 2 anos. Só que tem aqueles que entram pela porta de cima, que ao entrarem já são vitalícios. Aqueles que entram pelo 5º constitucional. O artigo 94 da Constituição diz que 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça dos estados
É composto por advogados e membros do Ministério Público. Basta ter amizade com o cara. Bem, por quê? Porque o órgão de classe escolhe 6 nomes. Depois o tribunal respectivo, se é um desembargador estadual, o TJ, ou se é um desembargador federal, o Tribunal Regional Federal, reduz a lista para 3. De 6, escolhe 3. E o chefe do executivo nomeia 1. Se é na esfera estadual, o governador. Na esfera federal, o presidente da República. Esses, ao entrarem, já são vitalícios. Tá certo? Outra coisa, inamovibilidade. Não podemos mover o juiz de um lugar para o outro sem o seu consentimento. Não se pode mover o juiz de um lugar para o outro sem o seu consentimento. Salvo o interesse público. Salvo o interesse? Mas não basta o interesse público. Tem que ter o voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do CNJ. Então, me ajudem. Quando é que a inamovibilidade pode ser excepcionada? No caso de interesse público e voto da maioria absoluta do tribunal ou do CN? Quando que pode ser excepcionada? No caso de interesse público e voto da maioria absoluta do TJ ou do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Prossigamos. O que mais? Irredutibilidade de subsídios. Nem vou precisar ficar falando sobre isso, você já conhece. Mas nem tudo é festa. O parágrafo único do artigo 95 traz as vedações. Juiz não pode, parágrafo único do artigo 95. Juiz não pode, por exemplo, exercer outro cargo, emprego, função, exceto uma de professor. Juiz não pode exercer atividade político-partidária. Claro, se ele é imparcial, ele não se mete com um partido político que defende uma parte, um ideal, pelo menos em tese. Tá? Juiz não pode receber custas, participação em processos. Senão ele perde a imparcialidade. Tá? Juiz não pode, essa também é interessante, exercer a advocacia antes de decorridos quantos anos do afastamento? 3 anos. Então, veja, se ele é um juiz do Estado de São Paulo e se aposenta, para ele voltar a advogar no Estado de São Paulo, ele tem que aguardar 3 anos. Então, o juiz não pode exercer a advocacia em relação ao tribunal a que ele estava vinculado antes de decorridos 3 anos do afastamento. Mas se ele se aposentou aqui em São Paulo, será que ele pode, no dia seguinte, exercer a advocacia lá no Rio de Janeiro? Pode, porque a vedação só tem a ver com o tribunal a que ele estava vindo. Porque aqui ele conhece as pessoas, tá certo? Lá, em tese, não. Ok? Ótimo. Outra coisa importante que a prova gosta. Das regras, inclusive caiu na última prova. Eu tenho um vídeo no Legale virtual, né, no YouTube, que eu dei uma revisão e que eu respondi a prova anterior. Se alguém quiser acessar, está no YouTube. Tá? Revisão OAB, e eu respondi a prova anterior, e vocês vão ver que lá tem uma questão sobre súmula vinculante. A prova gosta, né? Então, regras trazidas pela emenda 45 de 2004. É uma emenda antiga, mas vira e mexe cai algo na prova sobre ela, tá? Vamos dar uma acordadinha, eu sei que faltam 15 minutos para o café, 20 minutos para o café, né? Já aguentou 1h10, está fazendo cara de choro, por quê? Só faltam 20 minutos para o café, aguenta, revisão, prova está aí, né? Quinta, sexta, faltam 10 dias, né? Ai, professor, não lembra? Ai, não lembro, professora. Fizeram o teste? Não. Façam, então. Leia a lei, né? 90% da prova é extraída da lei. Então, tem que rever, tem que reler. Né? Ó, tem que ser um Vadimec daquele lá, zoado, entendeu? Por quê? Porque ele está o tempo todo mexendo. Pega aquele Vadimec, ó, que faz assim, creque, não estudou nada, né? Desde que seja atualizado, assim, zoado. Zoado por quê? Porque é de 2008. Aí complica, né? Tem que ser manuseado porque ele está estudando muito já, né? Repetindo, né? Lendo bastante. Porque a repetição, eu sempre brinco, é o treino que leva à aprovação. Tá? Ninguém colhe o que não planta. Aqui a regra é clara. Plantou, colheu. Não plantou? Opa! Olha, vocês dão uma rima, dá para... Né? Mas aí fica besteira, né? Não sou... fica meio engraçado, né?
Plantou, colheu. Não plantou, né? Mas eu não sou desse, eu sou de outra. Isso aqui deixa para os professores mais ousados, que gostam de falar. Eu já sou uma pessoa mais polida, entendeu? Meio beata. Olha lá, não tem nada de beata. Prossigamos. Cuidado, hein? O que acontece mesmo? Não plantar? Plantou, colheu. Vamos ficar nessa que é melhor. Plantou? Não plantou? Vamos lá. Mas não há de ser nada, viu, gente? Vamos prosseguir, tá? Não há de ser nada é uma frase boa. Na hora que der aquele canseiro, você fala, não há de ser nada. Dá uma acordada, joga uma água no rosto, entendeu? Não há de ser nada, entendeu? Porque se você alimentar o sono, filho, você baba, entendeu? Se você nutrir o cansaço do dia todo, você capota aqui. Você pensar tudo que você fez hoje, que quem está nessa região aqui não faz pouca coisa, não. Pode ser qualquer trabalho. Aqui é a área do trabalho. Vamos, produza. Né? Você está no centro. Né? Parece que aqui na porta passa, não sei se é 600 mil pessoas por dia. É uma loucura. É uma loucura. A gente está no meio da loucura. Vocês estão, né? Eu também estou. Vamos lá, não vai de ser nada. Bom, então vamos falar da emenda 45 de 2004. A primeira coisa eu vou falar da súmula vinculante. Escreva aí, súmula vinculante. Artigo 103A da nossa Constituição. Quem é que cria a súmula vinculante? Só o STF. Só o ST? De ofício ou mediante provocação. Então, quem cria a súmula? Só o ST? Artigo 103A da Constituição. Você colocar o artigo, as respostas estão todas lá sobre súmula vinculante. Artigo 103A da Constituição. Quem cria só o Supremo Tribunal Federal? De ofício ou mediante provocação. A lei da súmula vinculante, que é a 11.417 de 2006, ela traz as pessoas que podem iniciar e provocar o Supremo para que ele crie uma súmula vinculante. O rol do artigo 103, mais outros. Por exemplo, o defensor público da União. Tá? Podem provocar o Supremo para que ele crie uma súmula vinculante. O que é súmula vinculante? Não, o que é súmula? Uma coisa de cada vez. Né? O que é súmula? Decisões reiteradas de um tribunal que viram uma orientação que pode ou não ser seguida. E a vinculante? É a decisão reiterada do Supremo que vira uma orientação que obriga, que vincula. É isso. E vincula quem? Os órgãos do judiciário e toda a administração? Está lá. A súmula vinculante obriga e vincula quem? Os órgãos do judiciário e toda a administração? De novo, a súmula vincula quem? Os órgãos do judiciário e toda a administração? De novo, a súmula vincula quem? Os órgãos do judiciário e toda a administração? Chegando no horário do intervalo, vai mais alto. A súmula vincula quem? Os órgãos do judiciário e toda a administração. Vai fortalecendo. Quem? Quem vai passar? Os órgãos do judiciário e toda a administração? Direta, indireta, federal, estadual e municipal. Só não vincula a função legislativa. Só não vincula a função legislativa, ainda que exercida de forma atípica por um outro poder. Já caiu isso? Já. Quando o presidente faz uma medida provisória, ele está vinculado pelo efeito da súmula vinculante? Não. Pode colidir? Sim. Tá? A súmula não trata de matéria infraconstitucional. Só trata de matéria constitucional. Tem que ser aprovado por 2/3. Tem que ser aprovada por 2? Tem que ser aprovada por 2? Ótimo. Se alguém que está vinculado pelo efeito da súmula vinculante, administração pública e órgãos do judiciário, não cumprem a súmula, cabe alguma coisa para fofocar lá para o Supremo que o povo não está cumprido? Cabe reclamação ao ST? Para proteger a súmula que não estiver sendo cumprida. O que cabe? Vocês? Reclamação ao De novo, o que cabe? Reclamação ao Agora, imaginemos que a própria súmula esteja viciada, esteja com problema. Tá? Por exemplo, ela não tratou de matéria constitucional. Falava de matéria prevista em lei. Eu quero combater a súmula. Pedido de cancelamento ou de revisão. Então, para combater a súmula, como que é? Pedido de cancelamento ou de Mais uma vez. Pedido de cancelamento ou de pelas mesmas pessoas que podem propor a edição. Não é qualquer pessoa. Só o rol de legitimados da lei da súmula vinculante. Pelas mesmas pessoas que podem propor a sua edição. Maravilha?
Pedido de cancelamento ou de revisão. Pedido de cancelamento ou de revisão pelas mesmas pessoas que podem propor a sua edição. Pedido de cancelamento ou de revisão pelas mesmas pessoas que podem propor a sua edição. Ok? O rol do 113 e outros. Por exemplo, o defensor público da União, o município num processo, que ele for parte, tá? Prossigamos. Não cabe ações de controle concentrado contra a súmula. Já caiu. Não cabe a ADI, não cabe a DC, nem a NPF contra a súmula. Tá? Não cabem as ações do controle concentrado contra a súmula vinculante. Tudo bem? Prossigamos. Temos ainda 15 minutos. E nesses 15 minutos já dá para inaugurar um tema importante. Um tema importante que é o controle de constitucionalidade. Nossa, professora! Controle de constitucionalidade. Cai na prova? Cai. O que é isso, controle? Por que nós temos que controlar a constitucionalidade das leis? Já falei no começo da aula, você lembra? Professora, hoje não estou lembrando nem meu nome, mas tudo bem, faz uma força aí. Quem é? Para que serve o controle? Para assegurar a supremacia da Constituição. Então, para que serve o controle? Para assegurar a supremacia da Constituição. Isso, assegurar a supremacia. Por quê? Porque não está sendo observada. Por isso, precisamos controlar. Controle de constitucionalidade. Classificação. Quanto ao momento, falamos que o controle pode ser prévio, também chamado de preventivo, ou um controle posterior ou repressivo. O que é controle prévio? Controle prévio é prévio a quê? É prévio à lei. Por quê? É melhor prevenir que remediar. Isso aí minha mãe já falava lá embaixo, lá atrás, na infância. É melhor prevenir que remediar. É melhor verificar a inconstitucionalidade num projeto de lei do que na própria lei, porque se a lei entrar em vigor, ela já traz prejuízo, né? Então, prevenir significa isso. Vamos evitar que um projeto de lei que fira a Constituição vire lei. Mas quem faz isso? É quem está mexendo com o projeto de lei. O Poder Legislativo, que tem uma comissão própria, a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Ela dá um parecer dizendo se a lei está ou não, se o projeto de lei está ou não de acordo com a Constituição. Se ela falar que o projeto é inconstitucional, ele tem que ser arquivado. Ótimo. Mas ainda dá para prevenir? Vamos supor que passe pela CCJ e ela não veja nada. Não encare o vício de inconstitucionalidade. Alguém mais pode ver? Sim, nós falamos agora há pouco nos processos legislativos. Quem é que analisa também a inconstitucionalidade? O presidente da? Vamos lá, o presidente da? Poder Executivo também pode. O que ele faz? Ele faz o chamado veto jurídico, que é o veto por razões de inconstitucionalidade. Lembra disso? Não, professor, agora não está dando. Respira, são só 10 minutos. Quem é que pode controlar, além do Legislativo, o Poder Executivo? Por meio do veto jurídico. Agora, vamos supor que nem o presidente, nem o Legislativo tenha visto isso. O projeto virou lei, foi aprovado, já está em vigor. Não dá mais para prevenir. Agora tem que remediar. Agora tem que reprimir. Controle posterior ou porque agora virou lei. E a lei é inconstitucional. Quem que normalmente faz controle posterior ou repressivo? O Poder Judiciário. O Poder Judiciário. E como que o Poder Judiciário faz esse controle posterior ou repressivo? Por duas vias. Pela via do controle difuso e pela via do controle concentrado. Então, o Poder Judiciário faz isso por duas vias. Pela via do controle difuso e pela via do controle concentrado. O que é controle difuso? Olha o
Ah, tá esperto, né? Que é controle difuso? Difuso está espalhado nas mãos de qualquer juiz ou qualquer tribunal, pode ser requerido em qualquer ação. Por exemplo, um habeas corpus, em que eu quero o alvará de soltura, porque a lei em que a autoridade que determinou a prisão, que decretou a prisão, se baseou para decretar a prisão, é uma lei controle difuso. Eu quero o alvará de soltura porque a lei é inconstitucional. Ou, eu não quero pagar determinado tributo. Por quê? Porque a lei em que o fisco se baseou para cobrar o tributo de mim é uma lei que fere a Constituição, é uma lei inconstitucional. Qual é o pedido? Excelência, declare a lei inconstitucional? Não, declare que eu não devo pagar o tributo. Qual é o fundamento? Qual é a causa de pedir? A lei é inconstitucional. Ah, o difuso se dá num caso com? Se dá num caso com? O difuso se dá num caso concreto e, em regra, os efeitos são interpartes. Interpartes. De novo, o difuso se dá num caso com? Portanto, os efeitos, em regra, são inter e ex tunc, ou seja, retroativos como regra. Porque a lei não se transmuda, a lei não se torna inconstitucional. Ela é ou não inconstitucional desde o seu nascedouro. Se ela foi feita após a Constituição, ela já aferia a Constituição. Às vezes demorou 10 anos para ser declarada inconstitucional, mas já era, desde a origem. Diferente do controle concentrado. Então, o difuso espalhado, caso concreto, interpartes, ex tunc. O concentrado está concentrado num único órgão no âmbito federal. Qual é o único órgão do judiciário no âmbito federal que pode fazer controle concentrado? Quem? Supremo Tribunal? Supremo Tribunal Federal. Não podemos esquecer que existem as constituições estaduais. Ah, então, em relação às constituições estaduais, também é possível fazer controle concentrado? Sim, mas não no Supremo Tribunal Federal, e sim nos tribunais de justiça. Nada melhor do que o Tribunal de Justiça do respectivo estado para dizer se uma lei viola ou não a Constituição do seu estado, tá? Então, só há 2 órgãos do judiciário que podem fazer controle concentrado. Se o padrão for a Constituição Federal de 88, só o STF. Se o padrão for a Constituição Estadual, só o Tribunal de Justiça. Esse controle concentrado, ele é chamado de abstrato. Por que abstrato? Porque existe uma lei feita para a professora Bruna? Eu gostaria que a hora-aula da professora não pode ser menos tanto. Ah, não vou contar, não. Queria saber, né? Curiosos vocês, hein? Bom, não existe uma lei feita para a professora Bruna. Existe uma lei feita para todos nós. Uma lei para todos nós. Ah, a lei traz comandos abstratos e genéricos aplicáveis a todas as pessoas. Esse controle concentrado vai analisar os comandos abstratos, de modo que a lei em tese é que será ou não declarada A lei em tese é que será ou não declarada significa que se a lei for declarada inconstitucional, será para todos. No controle concentrado, os efeitos em regra são erga, em regra são erga, em regra são erga, em regra são erga, para todas as pessoas. E ex tunc também, em regra também são retroativos. Esse controle concentrado, que é abstrato, que é a lei em tese, que é erga omnes, que é ex tunc, vinculante, né? Esse controle é chamado de via de ação, porque há ações próprias para se fazer esse controle. Quais sejam? Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, há ações próprias para se fazer esse controle. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. As duas, a ADI e a DC, vocês vão encontrar no artigo 102, inciso 1º, a linha A, de amor, mais a leizinha específica, que é a lei 9868 de 99. Sugiro leitura, vira e mexe, cai algo relacionado a esta lei.
Já a ADPF, vocês vão encontrar no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição, mais a lei específica, que é a Lei 9882 de 99. Tá? Ambas, as três, também têm fundamento, né? Os legitimados das três, vêm previstos no artigo 103 da Constituição. E vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal divide esses legitimados, que servem para as três, em legitimados universais e legitimados especiais. Os legitimados universais podem impugnar quaisquer leis. Já os legitimados especiais, eles precisam demonstrar pertinência temática. Eles precisam demonstrar pertinência temática. Eles precisam demonstrar que a finalidade que eles protegem tem a ver com a lei que eles estão impugnando. Então, não pode, por exemplo, a entidade dos médicos, né, associação, entidade de classe de âmbito nacional, querer extinguir o exame da OAB, não tem nada a ver, certo? Então, é a finalidade, né? A pertinência temática, o fim perseguido, tem a ver com o tema da lei que eles estão impugnando. E quem é que precisa demonstrar a pertinência temática? Aqueles que estão nos incisos 4, 5 e 9 do artigo 103. O resto é legitimado universal. E só para lembrar dos legitimados, né? Aqui, só uma divisão em blocos, porque são muitos. Mas no artigo 103, há 3 autoridades, que é o presidente da República, procurador-geral e governador, 3 mesas, mesa da Câmara, mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do DF, e 4 entidades. Partido político, com representação no Congresso, Conselho Federal da OAB, Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional. A prova costuma perguntar quem precisa demonstrar pertinência temática. E, se quiser, a gente já pode memorizar. Número 1 é o governar. 1 é o governar. 1 é o governar. 2, mesa das Assembleias Legislativas. Mesa das Assembleias Legislativas, ou do DF, né, que daí é Câmara Legislativa, mas mesa das Assembleias Legislativas, pelo mesmo fundamento, porque ela representa o seu Estado. Mesa das Assembleias Legislativas, governador, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Entidade de classe de âmbito? Me ajudem, quais são os 4 legitimados considerados especiais e que, portanto, precisam demonstrar pertinência temática? 1, governador. 2, mesa das Assembleias Legislativas. 3, confederação sindical. 4, entidade de classe de âmbito. Mais uma vez para memorizar. Primeiro, governador. 2, mesa das Assembleias Legislativas. 3, confederação sindical. 4, entidades de classe de âmbito nacional. Ótimo! Faremos intervalo e daqui a pouco a gente volta com muito mais. Nossa! Muito mais direito constitucional. Espero que você esteja aproveitando. Tome um café, lave o rosto. Até. Tchau, tchau.